Daremos início, a partir deste momento, às comemorações dos 50 anos de fundação do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, o IPEM. O IPEM foi criado em outubro de 1967 pela Lei Estadual 5652, sendo uma autarquia subordinada administrativamente ao Governo do Paraná, hoje ligada à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. Tecnicamente responde ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro. Assim, o IPEM inicia com este ato as comemorações de conquistas de seu 50º aniversário e agradece antecipadamente aos deputados Pastor Edson Praxic e Gilberto Ribeiro, os proponentes desta homenagem, que foi aprovada por unanimidade nesta Casa de Leis. Convidamos para compor a mesa de honra o senhor deputado Pastor Edson Praxic, presidente e proponente desta sessão. Chamamos o senhor Oliveira Filho, presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, o IPEM. Chamamos também o senhor Carlos Augusto Azevedo, presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro. Também chamamos para a mesa de honra o senhor Juraci Barbosa Sobrinho, secretário de Planejamento e Coordenação Geral do Estado do Paraná. Chamamos o senhor Paulo César Kremer dos Santos, superintendente de Operações dos Correios no Paraná. O professor doutor Francisco Assis Mendonça, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, neste ato representando o reitor, professor doutor Ricardo Marcelo Fonseca. Também chamamos para compor esta mesa o professor Walter Luiz Micos, neste ato representando o reitor da UTF-PR, senhor Luiz Alberto Pilati. Convidamos o senhor Munir Shawishi, diretor-presidente da Sanepar. O senhor Celso Kloss, diretor superintendente do Paraná Metrologia. E também o senhor deputado Stephanie Júnior, neste ato, primeiro secretário da Alep. Anunciamos e agradecemos a presença nesta solenidade do senhor Arlindo Afonso Alves, superintendente adjunto do IPEM São Paulo, do senhor Celso Kloss, superintendente da Rede Paranaense de Metrologia e Ensaios, do senhor Daniel Campos da Silva, assessor da presidência do INMetro, no Rio de Janeiro, do senhor Daniel de Oliveira, procurador-chefe do INMetro, no Rio de Janeiro, do senhor Fernando Sete, diretor-geral do IPEM Minas Gerais, do senhor Guaraci Monteiro, superintendente do IPEM em São Paulo, do senhor Jackson Léo de Souza Araújo, diretor-presidente do ITPS, Instituto Tecnológico de Pesquisas do Estado de Sergipe. Também agradecemos a presença do senhor Maurício Evangelista da Silva, diretor substituto da Diretoria de Metrologia Legal, no Rio de Janeiro, do senhor Oswaldo Carvalho, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do IPEM São Paulo, da senhora Rita Ribeiro, coordenadora-geral substituta da RBML, do senhor Rogério da Silva Fernandes, auditor-chefe do INMetro no Rio de Janeiro, também do senhor Pedro Paulo de Carvalho Neto, da Coordenação Geral da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. Ainda fazemos o registro da presença e agradecimento ao senhor Fernando Tomizawa, que neste ato representa a prefeita de Amaporã, senhora Terezinha Yamakawa. Também registramos a presença a esta solenidade do senhor José Antônio Faria de Brito, que é diretor de Proteção e Emergências Ambientais do IAP, que neste ato representa o presidente Luiz Tarcísio Mossato Pinto. Para a abertura oficial desta solenidade, com a palavra o senhor deputado Edson Praxic, o presidente desta sessão.
Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em homenagem aos 50 anos de fundação do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, o IPEM. Convido a todos para que, em pé, ouçamos o hino nacional brasileiro a ser executado pela Banda de Música da Polícia Militar do Paraná. É com grande satisfação, após a execução do hino nacional, que quero dar as boas-vindas a todos os visitantes e principalmente àqueles que serão homenageados na data de hoje. Quero dizer que o Poder Legislativo Estadual muito se alegra por essa oportunidade ímpar. 50 anos de IPEM. Uma vida. Em nome do deputado Gilberto Ribeiro, que é o primeiro e principal proponente dessa homenagem, juntamente com esse parlamentar que vos fala, quero registrar que foi muito difícil conciliar as agendas dos parlamentares, e agradeço aqui de pronto a presença do deputado Reinhold Stefanes, e, lamentavelmente, ou eu ou o deputado Gilberto, uma vez que não conseguimos conciliar as agendas, aqui estaríamos. Ele me permitiu, então, que aqui estivesse. Então, em nome dele e do Poder Legislativo como um todo, saúdo a todos os convidados. Devolvo a palavra para o mestre de cerimônias. Por favor. A partir desse momento, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, lança o selo personalizado alusivo às comemorações dos 50 anos do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná. Convidamos para se aproximar da mesa de obliteração as seguintes autoridades: o Superintendente Estadual de Operações do Paraná, Paulo César Kremer dos Santos; o Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, Oliveira Filho; o Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, IMETRO, Carlos Augusto de Azevedo; o presidente desta sessão,
deputado pastor Edson Prazik e o diretor-presidente da Sanepar, Munir Shawishi. A peça filatélica é composta pela logomarca do IPEM Paraná, circundada pela arte estilizada de um pinhão na cor verde, o numeral 50 e as datas relativas ao cinquentenário, 1967-2017, como pode ser observado no telão central. Os selos circularão nas peças filatélicas e correspondências, propagando para o mundo este importante evento. Para conduzir o lançamento, teremos o Superintendente Estadual de Operações do Paraná, Paulo César Kremer dos Santos. E para realizar a primeira obliteração da peça filatélica, o Superintendente Estadual de Operações do Paraná convida o presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, Oliveira Filho. Neste momento, o presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná carimba e assina a peça filatélica. Agora, o representante dos Correios no Paraná entrega ao presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, Oliveira Filho, um álbum contendo a peça filatélica ora obliterada. Agora sim a entrega do álbum. Para realizar a segunda obliteração da peça filatélica, o Superintendente Estadual de Operações do Paraná convida o presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, Carlos Augusto de Azevedo. Neste momento, o presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia carimba e assina a peça filatélica. E agora o representante dos Correios no Paraná entrega ao presidente do Inmetro, Carlos Augusto de Azevedo, um álbum contendo a peça filatélica ora obliterada. Para realizar a terceira obliteração da peça filatélica, o Superintendente Estadual de Operações do Paraná convida o diretor-presidente da Sanepar, Munir Shawishi. Neste momento, o diretor-presidente da Sanepar carimba e assina a peça filatélica. E recebe das mãos do representante dos Correios no Paraná um álbum contendo a peça filatélica ora obliterada. Para realizar a quarta obliteração da peça filatélica, o Superintendente Estadual de Operações do Paraná convida o deputado pastor Edson Prazik. Neste momento, o presidente desta sessão carimba e assina, na sequência, a peça filatélica.
Neste momento, o representante dos Correios no Paraná entrega ao presidente desta sessão, deputado pastor Edson Praxic, um álbum contendo a peça filatélica Hora Obliterada. Informamos que as peças carimbadas e assinadas passarão a fazer parte do acervo filatélico dos Correios e servirão como fonte de pesquisas e registro de tão importante acontecimento no contexto histórico e sociocultural brasileiro. Neste momento, ouviremos as palavras do Superintendente de Operações dos Correios no Paraná, Paulo César Kremer dos Santos. Quero cumprimentar o deputado pastor Edson Praxic, presidente e proponente desta sessão. Também Oliveira Filho, diretor-presidente do IPEM Paraná. O senhor Munir Shawishi, diretor-presidente da Sanepar. O senhor Carlos Augusto de Azevedo, presidente do Imetro. E também as demais autoridades já nominadas, aos empregados, aos funcionários do IPEM, a todas as demais pessoas aqui presentes, meu boa noite. Os Correios sentem-se honrados em participar da celebração desse importante momento na vida do IPEM, 50 anos de história. E nós participamos através de um dos nossos mais valiosos produtos, que é o selo. O selo, inicialmente, ele foi criado para pagamento dos produtos e serviços dos Correios. Mas hoje ele marca a história através de momentos como este, onde reconhece os trabalhos, reconhece todos os serviços prestados pelo IPEM de grande relevância à sociedade. Por isso, diante dessa relevância dos 50 anos de criação do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná, registramos e celebramos essa importante data. Cabe destacar que o IPEM é uma instituição referencial na prestação de serviços fundamentais à sociedade, cuja qualidade e confiabilidade são prerrogativas na defesa do consumidor e para o desenvolvimento sustentável da economia no Estado do Paraná. Meu muito obrigado a todos. Com este ato, damos por encerrada esta solenidade de lançamento do selo alusivo aos 50 anos do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná. Na condição de presidente em exercício, nesta solenidade do Poder Legislativo Estadual, quero, em nome da Assembleia Legislativa Paranaense, agradecer aos Correios pela homenagem ao IPEM, com o lançamento do selo. Assistiremos, neste instante, a um vídeo institucional sobre a trajetória do Instituto de Pesos e Medidas. O Instituto de Pesos e Medidas ele foi criado por uma necessidade que se percebeu há 50 anos. Mas a metrologia no Paraná ela já existia. Já existia uma equipe de pessoas, o senhor Ayrton Capistrano, por exemplo, integrava a primeira equipe de metrologistas no estado do Paraná.
E ele assumiu essa função em 1954, com 20 anos de idade. Em 47 foi criada o IBPT, a metrologia. Em 67 foi criado o IPEM-PR. Já com a mudança naquela época da divisão de metrologia, primeiro para a divisão de pesos e medidas. Foram assim, histórias bem sofridas, né? O pessoal que fazia as cidades do interior, né, sofriam bastante por deslocamento e pela falta de meios, né, meios de transporte, viaturas melhores. Então nós fazíamos balanças, verificávamos metros de tecidos e bombas de gasolina. Esse era o nosso serviço. Nós íamos de casa em casa, rua por rua. Quando eu entrei no IPEM, era um Jeep preto, sabe, aqueles de lona ainda. Não tinha asfalto, era tudo, ou era estrada cascalhada, ou terra pavimentada, não pavimentada, ou chão liso, né? Então, quando chovia, era um desastre, sabe? Era uma dificuldade tremenda. E fazia os laudos todo mão, né? Então, para hoje, assim, a diferença é muito grande, porque hoje é tudo informatizado, os cálculos já são feitos todos na planilha eletrônica, né? Então, a evolução foi muito grande. Aqui em Curitiba, inclusive, eu fui a primeira a trabalhar com a parte de fiscalização. Porque até então não tinham mulheres que trabalhavam. E daí foram entrando outras mulheres e tudo, e hoje a gente está mais ou menos acho que até dividido, né? Porque tem bastante mulher, né? Hoje eu trabalho com etilômetros, que são os bafômetros, com aparelhos de medir pressão arterial, que são os esfigmos manômetros. A gente trabalha com analisador de gás. Hoje é um foco completamente diferente. A gente não verificava a questão da qualidade, mas sim só a parte da quantidade, né, e instrumentos básicos de pesar e medir. Hoje não, hoje o leque é muito maior. Nós fiscalizamos remédios, brinquedos, produtos têxteis, produtos elétricos. Então, ampliou-se muito o campo da fiscalização. Sou funcionário do IPEM há aproximadamente 30 anos. Trabalhei um ano na parte administrativa e os demais anos sempre na parte de fiscalização. Me sinto muito gratificado em trabalhar nessa área, principalmente em defesa do consumidor. Sempre fiz questão de uma coisa: toda e qualquer mercadoria deve ser devolvida, e se o cidadão não quiser receber de volta, instituição de caridade com recibo. Normalmente a Provopar é quem tem feito o recebimento dessas mercadorias, e nós entendemos que para a população carente, enfim, é muito bom. Tive a satisfação em 1995 ser convidado pelo então presidente à época, o Dr. Juraci Barbosa Sobrinho, hoje nosso secretário de Estado de Planejamento, a integrar a equipe dele na função de diretor administrativo e financeiro. Eu tomei posse em abril de 95 e nós começamos então a dar um novo formato, né, a respeito. Foi a primeira instituição do Paraná pública a ter a ISO, né, 9002. Este foi o escopo da nossa qualificação, que culminou em março de 1999 a nós sermos em Palácio do Iguaçu contemplados com o título de entidade certificada pela ISO 9000. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná, à época, foi o primeiro e único Instituto de Pesos e Medidas no Brasil a ser certificado por um organismo dessa natureza. O laboratório têxtil é o único no Brasil, público. Existem laboratórios particulares, mas público é o único, é o que está instalado em Londrina. Nosso trabalho é de grande importância para o consumidor. Por quê? Porque alguns consumidores eles podem apresentar alergia aos diversos tipos de fibras que contém no mercado, né? Além dessa parte de saúde, tem a preocupação com o consumidor também, que ele está consumindo aquilo que ele pagou, né?
Em Maringá nós temos laboratório de grandes massas, que faz calibração de padrões de massa de 50 quilogramas a 2 toneladas com acreditação do Inmetro. E temos também o posto de verificação de veículo tanque rodoviário, que faz a verificação dos veículos que transportam combustíveis pelas estradas desse Brasil. Em Cascavel, após anos de estudo, foi criado o Laboratório de Umidade de Grãos no ano de 2013. Posteriormente, foi regulamentado pelo Instituto de Metrologia Legal, Inmetro. Mas nem outro estado ainda no nosso Brasil tem um laboratório como o nosso. Esse aqui é um laboratório único e foi a âncora para a criação da Complexo Regional de Cascavel. A umidade de grãos é um marco nosso, né, da própria agência, né? Porque como nós estamos numa área que é produtora de grãos e a gente recebia muita denúncia dizendo que era uma área que não tinha fiscalização. É preciso se fazer esse equilíbrio do produtor, aquilo que o produtor entrega, ser realmente ter realmente qualidade, mensurar direito aquilo ali. Você tem que criar a imagem de que esse é um órgão sério. Esse órgão trabalha em prol da população. Servir no IPEM é muito gratificante, mas o mais gratificante, o mais apaixonante é você participar de um projeto de melhoria contínua, não somente de servir, mas servir com excelência. A gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história, mesmo com uma pequena contribuição. Porque a defesa do consumidor realmente é um sacerdócio, viu? Você entende que você está sendo útil. Você não está deixando o consumidor ser lesado. Os funcionários do IPEM têm uma extrema importância social na própria economia. Então eu encaro como realmente um chamado, um sacerdócio em defesa da população de um modo geral. Na verdade, nós consideramos que essa área é muito nobre em função de tudo que o consumidor consome no seu dia a dia, está ligado ao setor de pré-medidos, né? Ele levanta já tomando seu café, que é medido consequentemente em sua quantidade, escovando seus dentes com pasta com creme dental, que é também medido em sua quantidade. Enfim, todas as ações do consumidor durante o dia tem, em algum momento, alguma ação da nossa área de fiscalização dos produtos pré-medidos. Se ele vai abastecer o carro, por exemplo, saber que está sendo colocado, se ele está abastecendo 20 litros, para saber se ele está realmente levando os 20 litros, né? Então, a certeza de que a balança, no caso, ou uma bomba de combustível, está trabalhando certinho. Tudo esses produtos, todas essas pessoas que usam serviços aqui no Paraná, têm a garantia de que o Inmetro, através do IPEM do Paraná, está fazendo a verificação e que está atendendo às leis que estão em vigor no país. Há 50 anos, quando o IPEM foi formado, eu penso que não se imaginava 50 anos à frente, sabe? Mas o IPEM chegou aos 50 anos, com acertos, com erros, com vitórias, com derrotas, mas nós temos hoje um legado, sabe? E nós temos a obrigação de olhar para frente, olhar para o futuro, na melhoria dos nossos equipamentos, na qualificação dos nossos servidores, dos nossos colaboradores, no investimento de laboratórios, de tecnologia, de pesquisa. Nós precisamos olhar agora para os próximos 50 anos. Eles estão bem ali. Tenho a honra de conceder a palavra ao presidente Carlos Augusto de Azevedo, presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. Bem, em primeiro lugar, gostaria de saudar aqui todos os componentes da mesa, no nome aqui do deputado Pastor Edson Prakadzik,
né, todos os componentes aqui da mesa. Gostaria de agradecer o convite para essa cerimônia aqui do meu colega Oliveira, né? Então, isso é uma alegria muito grande para a gente, ver aqui os 50 anos do IPEM. Espero que eu seja convidado também para os 100 anos depois. Tá? Isso. Isso é uma coisa muito importante, a gente divulgar esse trabalho do IPEM, né? Porque o trabalho do IPEM, na verdade, é a continuação do trabalho do Inmetro. Às vezes é complicado até para as próprias pessoas que estão na rede ou estão no Inmetro entender isso. Quer dizer, o Inmetro e o IPEM, eles se confundem na sua ação, porque só existe a ação lá no campo, na verdade, ela é feita pelo IPEM. Então, o IPEM, ele é uma continuação do Inmetro. Então, se o IPEM vai bem, o Inmetro vai bem. Se o IPEM não vai bem, o Inmetro também não vai. E nós temos, no nosso escopo de trabalho, algumas coisas que são pilares importantes. Como já foi dito aqui, tem a questão da defesa do consumidor, tem a questão do combate à fraude, e isso é muito importante porque toda fraude metrológica, ela leva a uma fraude fiscal, né? E hoje, um estudo da Fiesp, se avalia que o Estado brasileiro perde com a fraude. Não estou dizendo o valor da fraude, é o valor que o Estado perde em imposto com a fraude, é mais de 200 bilhões por ano. Portanto, se a gente tivesse fraude zero, nós não tínhamos déficit no governo. Né? Questão simples, quer dizer, parece uma equação bastante simples. Né? E, mais do que isso, né, nós também promovemos a concorrência justa. Porque se o sujeito vende um produto mais barato, né, aparentemente mais barato, mas com muito menos quantidade, né, ele está induzindo o consumidor a erro e, ao mesmo tempo, está praticando uma concorrência desleal. Né? Ele pratica uma concorrência desleal. Então, nós também, Inmetro, IPEM, produzimos esse efeito de resguardar, vamos dizer assim, os bons empresários, que é uma coisa muito importante, né, para o desenvolvimento da sociedade. Né? E mais uma coisa que é importante também, que normalmente a gente não percebe, que é a infraestrutura tecnológica do Estado. Né? Por quê? Na hora em que você vai querer se candidatar a receber indústrias, se receber ações de ação de comércio, de importação ou de exportação, você precisa ter uma infraestrutura tecnológica. E nesse aspecto, né, o IPEM e o Inmetro desenvolvem um trabalho muito importante, né, nessa infraestrutura para que possam se instalar nos estados, nas cidades, nos municípios, as questões de fábricas mais modernas, fábricas que dão mais empregos de mais qualidade, né? A certificação dos produtos. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, né? O exemplo da cachaça. Né? É meio ruim, porque no outro dia eu estava lá em Minas, lá com o Fernando, resolvi comprar uma cachaça, não pude comprar, né? Porque estava custando R$800 a garrafa. Né? Você colocou qualidade no produto, esse produto está tendo um outro valor para aquelas pessoas que produzem. Né? Agora lá com o Fernando em Minas, estamos fazendo agora um trabalho para o queijo Minas. Né? Quer dizer, você vai certificar o queijo, isso vai adquirir mercado nacional e mercado internacional. Né? Muitas pessoas aí acompanharam lá a confusão lá no Rock in Rio, porque tinha uma pessoa, levou lá uma comida, mas não estava certificada, não estava isso, então não pôde servir, e deu uma maior confusão. Por quê? Porque as pessoas não tinham confiança naquele produto. Então, isso é um trabalho muito importante dos IPENs, de agregar valor aos produtos que já estão produzidos. E aqui no Paraná, por exemplo, temos lá a Cascavel, é um trabalho de muito tempo já, de mais de 10 anos, que o pessoal vem fazendo, na umidade de grãos. Por quê? Porque você tem um limite de umidade de grão que é aceitável para venda. Mas à medida que esse limite é ultrapassado, isso é descontado do preço que o produtor está fazendo. Então, você imagina 1% do valor de um trem de soja.
Então, às vezes, mas 1% é muito pouco. Não, não é muito pouco. Porque se você estiver falando de um trem de soja, 1% vale muito dinheiro. Então, a medida tem que ser muito precisa para isso, né? E mais, né? Quer dizer, nós temos que avançar nisso. E são os IPENs que são importantes, porque os IPENs é que estão na ponta, né? Apesar do nosso amigo aqui do Correio, eu espero que ele não fique chateado com a comparação, mas a gente sempre diz que nós vamos depois dos Correios, né? Porque a gente vai até o Correio para calibrar a balança dele, e continuamos além dos Correios. Ou seja, a nossa capilaridade é muito grande em todo o território nacional. Isso é um papel muito importante. Nós temos cada vez mais procurado trabalhar em parceria com os IPENs, porque os IPENs são nossos tentáculos até lá a última cidade onde tem que ser atendida. Então, isso é muito importante para a população e para o desenvolvimento do país, né? E agora nós pretendemos, já estamos conversando aqui com vários IPENs sobre isso, introduzir também a parte de pesquisa e desenvolvimento em cada IPEN, né? Porque isso é muito importante, porque isso que nós estamos falando de futuro, né, que o Oliveira estava falando no seu discurso aqui no vídeo, é essa pesquisa que nos prepara para o futuro, que nos prepara para os desafios que a sociedade vai ter e que nós temos que atender a sociedade para o futuro, né? Eu gostaria, então, de deixar, mais uma vez, meus agradecimentos para essa solenidade. No Brasil, um país que nós temos uma história recente, 50 anos é um tempo significativo, e realmente eu espero que, talvez não esteja aqui daqui a 50 anos, mas é muito importante que as coisas sejam continuadas e que as instituições sejam mantidas e que esse trabalho seja feito. Muito obrigado, uma boa noite. Neste instante, o presidente desta sessão, o deputado pastor Edson Praxic, procederá à entrega da homenagem ao IPEN às mãos do seu presidente, senhor Oliveira Filho. Nesse momento, ouviremos o senhor Oliveira Filho, presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná. Essa tribuna fala oposição. Vou até errado. Minhas senhoras, ou como digo sempre, minhas queridas e meus queridos, muito boa noite a todos. Eu hoje tenho muito mais a agradecer do que propriamente falar, porque o professor Azevedo já deu um panorama muito grande das responsabilidades e dos avanços do Imetro e a capilaridade dos IPENs e da responsabilidade dos IPENs. Mas eu tenho que agradecer, inicialmente, meu mano querido, pastor Edson Praxic, através dessa casa, por ter entendido a importância do Instituto de Pesos e Medidas, não só para o consumidor, mas para a sociedade de um modo geral. Afinal de contas, nós fiscalizamos toda a sociedade, toda a cadeia produtiva, vamos assim dizer. Então, muito obrigado a você e ao deputado Gilberto Ribeiro, e eu peço uma salva de palmas do nosso IPEN para o querido Edson Praxic e o Gilberto Ribeiro, por terem entendido este momento. Eu fiquei surpreso quando fui convidado pelo governador Beto Richa
eu realmente não conhecia, não fazia ideia da responsabilidade, dos trabalhos, do empenho de homens e mulheres que eu conheci num momento extremamente difícil no IPEM do Paraná. E eu aprendi a amar, a gostar e, acima de tudo, a respeitar o trabalho destes valorosos homens e mulheres que compõem o Estado, o IPEM do Estado do Paraná, em suas mais diversas regiões. Aqui nós temos gente de Cascavel, que vieram numa caravana. Cadê o povo de Cascavel, meu Deus do céu? Está ali, né? Está aqui também. Veio também Maringá. Maringá está presente. Cadê Maringá? Cadê Londrina? Cadê Londrina? Guarapuava. Curitiba está aqui também, com as suas sedes. Muito obrigado o sacrifício que todos vocês fizeram em estar aqui, em pegar uma estrada, para neste momento, deputado Edson Praquezic, importante para o IPEM, comemorar 50 anos, o nosso jubileu. Muito obrigado ao professor Carlos Azevedo pelo apoio. Muito obrigado também a todos os diretores, com a exceção do nosso diretor administrativo financeiro, que não pôde estar aqui conosco, mas eu vejo ali o Daniel Oliveira, que é o nosso procurador-geral. Eu vejo também a Rita, que é a subcoordenadora da Cored. Vejo aqui meu amigo Pedro Paulo, que fez um esforço hercúleo para estar aqui, chegando em cima da hora, não é verdade? Quero agradecer a todos vocês, aos meus companheiros da rede, ao Fernando Sete, meu querido, lá de Minas Gerais, o homem do queijo e da cachaça. E desta vez o professor ficou zangado porque ele comprava cachaça a R$200 a garrafa e no momento que ele certificou teve que pagar 800, não é verdade? Por isso que ele está zangado desse jeito. Quero agradecer ao Léo, lá de Sergipe, que veio estar conosco aqui. Muito obrigado, Guaraci. De São Paulo, você, o meu querido Arlindo e mais um companheiro que esteve conosco. Tantos amigos que eu vejo aqui. Vejo Haroldo Martins, um companheiro de longas datas, ele que é ex-diretor internacional da Record, no momento de sua maior expansão. Nós fazemos parte do mesmo grupo. Muito obrigado pelo prestígio, Haroldo, de estar aqui, acompanhado da sua esposa, dona Mary Jane, do Haroldo Martins, do Alexandre Amaro, de estar também com o nosso querido Evandro. Afinal, tantos amigos que eu vou cometer até a injustiça em deixar de citar o nome de alguns amigos e amigas que aqui estão presentes. Vejo aqui ex-presidentes, como é o caso do Juraci, que compõe a mesa. Vejo aqui os nossos companheiros como Clós, ali do Paraná Pesquisa, do Paraná Metrologia. Vejo também Reinaldo Stefani Júnior, que foi o primeiro deputado a me fazer uma visita assim que eu assumi. Eu acho que chegou lá primeiro do que eu, né? Chegou lá no IPEM primeiro do que eu. A todos os nossos companheiros que compõem a mesa, todos os amigos que aqui estão. E agradeço também a minha família por estar presente em momentos tão significativos. A minha esposa está aqui. É só olhar, simples. A mais bonitona que está aqui é ela, tá? É simples, é simples. As minhas filhas, meus genros, enfim, todos vocês, amigos, e principalmente vocês que compõem a família IPEM. E a minha fala, professor Azevedo, não é a fala do Oliveira, não é a fala do presidente, porque em 50 anos eu estou apenas há um ano à frente do IPEM. E tive a responsabilidade de conduzir neste um ano o trabalho que outros presidentes já haviam desenvolvido com muita habilidade. E passamos por momentos difíceis no IPEM. E eu cheguei na casa no momento de baixa estima entre os seus funcionários. O senhor e muitos lembram bem do corte orçamentário que nós sofremos em 2015, que foi de uma crueldade muito grande para com os IPEMs, fez com que o Instituto sofresse, fez com que famílias inteiras sofressem. Muitos dos nossos companheiros que aqui está presentes acompanharam este momento, e quando eu cheguei ao IPEM eu encontrei as pessoas com baixa estima, e naquele momento eu entendi que muito mais do que gerir uma empresa ou uma autarquia, eu precisava gerir pessoas, porque eu descobri também que o IPEM do Paraná não são os prédios, o IPEM do Paraná não são os laboratórios, o IPEM do Paraná não são os equipamentos, o IPEM do Paraná são as pessoas que estão aqui sentadas nestas cadeiras, que dão a sua vida e todo o seu conhecimento por isso.
Antes das minhas considerações a respeito do cinquentenário do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, movido por um sentimento de gratidão e apreço, eu faço um especial agradecimento ao governador do estado do Paraná, Beto Richa, que em seu 7º ano de mandato confere ao estado, no momento difícil, a importância e a importante da vida nacional, a condição de equilíbrio, serenidade e segurança. E mostra a todo o país indicadores de elevada importância no ranking das administrações públicas estaduais, honrando compromissos e liderando um ambiente de otimismo e realizações. O que nos permite dizer, o Paraná caminha na contramão da crise e das dificuldades. O IPEM rende este agradecimento especial ao governador Beto Richa, porque ele foi um valente, lutador, assim como Vossa Excelência, professor Carlos Azevedo, assim como Vossa Excelência, procurador Daniel Oliveira, assim como Vossa Excelência, coordenador Pedro Paulo, assim como Vossa Excelência, Rogério Moleta, assim como Vossa Excelência, Sinite Ronda, que lutamos incansavelmente para que o bônus fosse restabelecido ao estado do Paraná. Depois de 8 meses, nós vemos a felicidade no rosto dos nossos servidores, porque novamente, depois de 8, 9 meses, voltaram a receber o seu bônus merecido. E eu agradeço não só ao governador por ter feito, por ter sancionado esta lei, não agradeço apenas à Assembleia Legislativa, por ter entendido e ter aprovado 2 leis. Eu acho que esta casa nunca aprovou 2 leis ao mesmo tempo com o mesmo teor. Mas nós conseguimos, através de muito empenho e da graça de Deus, e por isso fica aqui o nosso agradecimento. Obrigado, governador, por ter entendido, por ter recuado e por ter aprovado e sancionado a lei do bônus, que deixa todo mundo com esse sorriso maravilhoso, né? Já receberam o bônus esse mês? Não, né? Já? Então tá bom. A Casa de Leis, composta pelos nobres deputados que no dia a dia cumpre a missão de representação das inspirações e necessidades de toda a sociedade paranaense, como bem destacou o professor Carlos Azevedo, em especial dos integrantes do IPEM, o nosso reconhecimento. Temos tido aqui nesta Casa de Leis o acolhimento, a sensibilidade, o respeito, ressonância para tudo aquilo que é essencial ao progresso da nossa instituição. O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná faz 50 anos, amparado e fortalecido pelo governo do Paraná, por este poder legislativo, representado hoje por Edson Praquesic e por Reinaldo Stefani Júnior, e também com o apoio do ministro Marcos Pereira e do presidente do Imetro aqui presente, Carlos Augusto Azevedo. Parece-nos que este momento de comemoração, cercado de grande simbolismo para a sociedade paranaense, deve se concentrar mais na memória institucional, do ponto de vista da missão principal do organismo, do que preferencialmente pontuar cronologicamente ou sequencialmente os principais fatos que marcaram esta história. Portanto, prefiro usar aqui este tempo, este espaço, para fazer referências maiores que possam enaltecer e que passou e ficou, mas, sobretudo, lançar olhares reflexivos que sirvam de balizamento e guardem importância utilitária para o que vai vir, para os anos que virão. Este deve ser o principal substrato de um evento comemorativo como este. Perceber a instituição como agente histórico, onde os servidores e colaboradores, com a memória de cada um dos integrantes, compõem o grande patrimônio da instituição. Vamos resgatar a perspectiva histórica. Este deve ser o significado marcante dos 50 anos do IPEM do Paraná. Nestes 50 anos, a instituição foi agente de processos de transformação, criando, adaptando-se a novos imperativos e demandas, evoluindo par e passo com o novo, descortinando processos, práticas e tecnologias evolutivas em parceria com o Imetro. O IPEM, no desenvolvimento de ações delegadas pelo Imetro, é base e suporte fundamental para prover a confiança à sociedade nas medições e na qualidade dos produtos fiscalizados, harmonizando as relações de consumo e garantindo o direito dos cidadãos. O Imetro e seus institutos estaduais, aqui representados por tantos presidentes de órgãos delegados, que já nominei,
garantem inovação e competitividade no nosso processo industrial, comercial e de serviços. O Inmetro representa o guardião do processo de certificação que garante qualidade mínima aos produtos nas áreas de saúde, educação, segurança, transporte, meio ambiente e outros. O Inmetro e seus institutos, seus órgãos delegados, garante o desenvolvimento da Política Nacional de Metrologia. A certificação é um valoroso instrumento de desenvolvimento industrial, imprescindível para o incremento de exportações e para a defesa do consumidor. Desde a hora em que a família acorda, nos primeiros instantes do dia, até o final da noite, em quase tudo que se dispõe e utiliza dentro e fora de casa, lá está o braço regulatório do Inmetro e, consequentemente, pela sua capilarização, dos institutos dos órgãos delegados. Nos setores de alimentação, saúde, transporte, material escolar, elétrico, de construção, máquinas e equipamentos, veículos, energias, bombas medidoras de combustíveis, taxímetros, cronotacógrafos, brinquedos, produtos infantis, como mamadeiras, berços, cadeirinhas e até preservativos masculinos. São produtos, processos e serviços e, mais recentemente, com muita propriedade e investimento na área da nanotecnologia. O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, com suas unidades macro-regionais, nas cidades de Curitiba, Maringá, Cascavel, Londrina e Guarapuava, está presente em todo o território paranaense, em todos os municípios do estado e cada vez mais ampliando a cobertura nos municípios. Nossas unidades fixas, nosso trabalho móvel, nossos laboratórios de ensaios científicos em Londrina, Maringá, Cascavel e até mesmo Curitiba, e nossos agentes de fiscalização percorrem todo o estado, garantindo os direitos do consumidor e fomentando padrões de qualidade. Com o princípio e legitimidade de autonomia financeira e administrativa, estamos sempre entre os 5 melhores institutos do país, em termos de produtividade e receita. Muitas vezes, nos primeiros postos em determinadas ações e setores de produção. A exemplo do nosso laboratório têxtil em Londrina, o único laboratório público do Brasil que atende toda a rede do Inmetro, além de clientes da iniciativa privada que buscam o nosso laboratório para participar do tão concorrido mercado externo. Em Maringá, o laboratório de grandes massas. Em Cascavel, o nosso laboratório que determina a umidade de grãos, fator de melhoria para nosso produto, pois somos um estado produtor de grãos entre os primeiros do país. São esses, senhoras e senhores, os olhares presentes e as condutas históricas que marcam o status de nossa organização. São esses indicadores principais que devem necessariamente ser lembrados e enaltecidos até como marco determinadores para o futuro. Enfim, senhoras e senhores, meus amigos e irmãos de trabalho, meus companheiros gestores públicos aqui presentes, coube a mim, pela mão e pela providência de Deus, estar vivendo neste momento à frente do Instituto de Pesos e Medidas do Governo do Estado do Paraná. Muitos outros presidentes me antecederam, mas, na verdade, muitos servidores e colaboradores fizeram desta instituição, ao longo dos anos, motivo de orgulho, que ao longo destes 5 décadas de existência se consolidou num conceito multidimensional. De um lado, a dimensão humana, mas também no conceito científico e tecnológico. Por último, numa dimensão política e social, porque desenvolve políticas públicas de Estado, contribuindo com parcerias com a iniciativa privada, cumprindo um relevante papel na sociedade. Consolidamos-nos, ao longo dos anos, este conceito importantíssimo para a nossa família paranaense. Alguém já disse que a maturidade é como uma locomotiva chegando ao fim do túnel, com as luzes voltadas para trás. Atingimos orgulhosamente este elevado nível de maturidade e reconhecimento da sociedade. Contudo, a verdadeira instituição tem como corpo hétero uma amálgama de contribuições sucessivas de pessoas que ao longo dos anos contribuíram e construíram a história do IPEM do Paraná. Desde o mais humilde dos servidores até os mais graduados, são eles, o conjunto indestrutível desta história, seu grande patrimônio. Nada existe sem a intervenção dos agentes e protagonistas deste tempo. A cada um destes servidores e colaboradores que aqui estão ou não, a nossa homenagem. Aos que aqui não estão mais, que já se foram, a nossa homenagem.
Esse tempo de 50 anos foi bordado num tecido multicolorido, pontuado por uma infinidade de mãos que de tudo fizeram para dar a este tempo o melhor dos significados. Um mosaico de contribuições para as suas vidas, para a sociedade e para a nossa instituição. Que hoje, com alegre saudade, com orgulho da conquista e com a fé no que está por vir, posso dizer, eu me orgulho de pertencer a este tempo. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença a esta solenidade do vice-prefeito de Piraquara, senhor Josimar Frois. E neste instante, a Assembleia Legislativa e o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná procederão à entrega de homenagens aos servidores, colaboradores e ex-presidentes que fizeram e fazem a história do IPEM. Solicitamos aos membros da mesa e aos diretores do IPEM, senhor Rogério Moleta Nascimento e Shinichi Honda, para que se posicionem à frente do plenário para essa entrega. A primeira entrega será feita pelo presidente desta sessão solene, o senhor deputado pastor Edson Praxic, e quem recebe é Karen Sobe Candiota. Ela recebe essa homenagem em nome dos servidores do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná. Quem fará a próxima entrega é o senhor deputado Reynold Stephan Júnior. Essa entrega será para Santana Mariano Alves. Santana Mariano Alves recebe a menção honrosa em nome dos colaboradores do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná. Agora vamos às homenagens aos ex-presidentes do IPEM, que tanto engrandeceram essa instituição para o que ela é hoje. Quem fará a entrega será o diretor técnico do IPEM Paraná, senhor Shinichi Honda. Para Paulo Fontana Junqueira, presidente do IPEM de 1971 a 1987. Quem fará a entrega da próxima homenagem é o senhor Rogério Moleta Nascimento, diretor administrativo financeiro do IPEM Paraná. Quem receberá a homenagem é o senhor Juraci Barbosa Sobrinho, presidente do IPEM de 1995 a 1999. O senhor Rogério Nascimento também fará entrega
do certificado ao senhor Paulo Maia de Oliveira, que foi presidente do IPEM de 1999 a 2002. O senhor Shinichi Honda, diretor de Metrologia e Qualidade do IPEM Paraná, fará a entrega da próxima menção honrosa ao senhor Marco Antônio Lima Berberi, presidente do IPEM de 2006 a 2010. A entrega da próxima homenagem será feita pelo senhor deputado Edson Praxic, presidente desta sessão solene, e quem será homenageado será o senhor Galdino Alves Júnior, presidente do IPEM em 2010. Agora vamos à entrega da homenagem do IPEM. Quem entregará a placa de agradecimento é o senhor Oliveira Filho, presidente do IPEM Paraná, para Carlos Augusto de Azevedo, presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Eram esses os nossos homenageados. Convidamos, neste momento, as autoridades que retornem à mesa para o encerramento desta sessão. Enquanto os integrantes da mesa voltam aos seus lugares, quero, já de forma mais leve, né, depois do andamento dessa belíssima sessão solene, confidenciar que o meu amigo, presidente Oliveira Filho, ele perguntou para mim: está transcorrendo direitinho, Edinho? Foi perfeito, muito bom. Estava muito atento a tudo que aconteceu durante essa sessão e, apesar dos meus 5 mandatos, eu ainda fico nervoso com o andamento das sessões solenes, deputado Reynolds. Mas sou muito observador e lembrei-me de uma sabedoria muito antiga, milenar, usada principalmente na política: 2 pesos e 2 medidas. Dr. Haroldo Martins. Uma sabedoria milenar mesmo, que versava já na época, na antiguidade, a prática injusta de pessoas que tentavam lesar o semelhante e o próximo. E já naquela época se tinha uma atenção especial para reprimir essa atitude. Para mim, o IPEM é a ferramenta que sai em defesa da sociedade, para defendê-la dessas tão antigas injustiças. Oliveira Filho, na sua entrevista, comentou de uma das blitz feitas no Estado, onde foram detectados, não sei se 10, se 20, se 50 aparelhos de medição arterial, que estavam todos, não me arrisco a falar esse nome, o nome técnico, todos com a medição alterada. Então o IPEM tem, na sua nobre missão, defender a sociedade, inclusive, de situações que podem causar danos à vida, à saúde.
E que bom que foram detectados, aferidos, e notou-se que podia se corrigir esse equívoco. Como também, na avaliação dos brinquedos, estamos em outubro, mês das crianças, graças a vocês, muitos dos nossos filhos e netos são guardados, protegidos de acidentes que podem causar danos irreversíveis. E tudo isso acontece de uma forma tão discreta, a sociedade às vezes não se apercebe do valoroso papel dos senhores. Como bem disse Oliveira Filho, parabenizando todos aqueles que fazem parte do IPEM. Para encerrar minha fala, notei a satisfação, a alegria, o júbilo no rosto de cada um de vocês, senhores e senhoras, por esta merecida homenagem. Quase que li o pensamento de alguns, dizendo: eu faço parte dessa família, eu faço parte dessa tão importante instituição, eu faço parte do IPEM. Parabéns a todos vocês. Parabéns, Oliveira Filho, parabéns a todos envolvidos nesses 50 anos, belíssimos anos, de serviços à sociedade prestados pelo IPEM, qual eu peço uma salva de palmas para vocês. A Assembleia Legislativa agradece a presença de todas as autoridades, funcionários e amigos do IPEM, da Banda de Música da Polícia Militar, sob a regência do maestro, segundo-tenente Galdino, que mais uma vez abrilhantou a sessão solene desta Casa desse Poder. Como também agradecer a todos os demais presentes que aqui compareceram, honraram o Poder Legislativo paranaense. Convido agora a todos que, de pé, ouçamos o hino do Paraná. Logo após, se dará por encerrada a presente sessão.